Olá! Hoje vamos mergulhar em dois conceitos que, olha, ajudam a gente a tentar decifrar um pouco esse mundo complexo em que a gente vive. Vamos falar de VUCA e do seu sucessor, digamos assim, o Bunny. A gente se baseou aqui numa entrevista com o Jamês Cássio, que é o criador do termo Bunny, e também alguns artigos para desvendar esses conceitos. Nossa missão aqui é entender o que esses acrônimos significam e por que um parece estar assim substituindo o outro. Vamos nessa? Vamos sim. E é bom começar pelo VUCA, né? Porque ele dominou a conversa por muitos anos. Para depois a gente entender a necessidade do Bunny. Certo. Então, VUCA é um acrônimo para volátil, incerto, complexo e ambíguo. É isso. Volatile, uncertain, complex, ambiguous em inglês. Pelo que vi, nasceu lá no ambiente militar americano, né? US Army War College. Um mundo que tinha mudado bastante. A volatilidade, são as mudanças muito rápidas, né? A incerteza é a dificuldade de prever o que vem pela frente. A complexidade vem daquela ideia de que tudo está interligado, muitos fatores agindo juntos. E a ambiguidade, essa é a dificuldade de interpretar a realidade direito, sabe? A tal névoa da guerra, que dificulta enxergar o cenário todo. Faz todo sentido. E no mundo conectado como o nosso, né, globalizado, essa descrição parece cair como uma luva. O desafio para as lideranças era justamente esse. Como trazer clareza para esse cenário todo? Exatamente. O VUCA, ele descreve um sistema que, apesar de turbulento, ainda está, de certa forma, operando como se espera, entende? Mesmo que seja complexo. Mas aí, imagino que vieram crises mais intensas, né? Pandemia, clima, instabilidade política. Talvez isso mostrou que o VUCA já não estava dando conta de explicar tudo. Foi por aí? É um ótimo ponto. Foi nesse contexto mesmo que o Jamês Cássio, que é antropólogo e futurista, propôs o Bunny, que aí é frágil, brittle, ansioso, anxious, não linear, non-linear e incompreensível, incomprehensible. E aqui tem uma coisa fascinante. O Bunny, ele descreve o que acontece quando esse mundo VUCA meio que se quebra, sabe? Quando os sistemas não aguentam o tranco, o estresse. É uma forma de enquadrar o que o Cássio chama de era do caos. E qual seria a diferença fundamental, assim, na prática? Porque é aqui que fica interessante, né? Olha, enquanto o VUCA descreve sistemas funcionando, mesmo que de modo caótico, o Bunny descreve sistemas falhando. Mas é mais do que isso, o Bunny funciona quase como uma correção de perspectiva. Ele quebra algumas ilusões que a gente mantinha, talvez. Ilusões, como assim? Sim, por exemplo, frágil revela a ilusão da força. O mundo, a natureza, a economia, a paz, talvez sempre foram frágeis, mas a gente negava um pouco isso. Agora essa fragilidade está escancarada. Entendi. Aí vem o ansioso, que desfaz a ilusão do controle. A gente é bombardeado de informação, sente que não pode fazer nada. Isso gera ansiedade. A gente nunca teve controle total, né? Mas agora a percepção dessa falta de controle é muito mais aguda. Pois é, a sensação de impotência, né? Exato. Depois, o não linear, que quebra a ilusão da previsibilidade. Causa e efeito não são uma linha reta, o famoso efeito borboleta. Pequenas coisas podem ter consequências enormes e inesperadas. Isso sempre existiu em sistemas complexos, claro. Mas agora a consciência disso aumentou muito. E por fim, o incompreensível, que acaba com a ilusão do conhecimento total. Simplesmente não dá para entender tudo. Quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe o quanto não sabe. A complexidade é tanta que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão completa. Então, o que você está dizendo é que talvez não seja o mundo que mudou tão radicalmente assim, mas a nossa percepção dele que finalmente está alcançando a realidade, percebendo que ele sempre foi meio delicado e incontrolável. É uma ótima forma de colocar. O Bunny nos convida a aceitar essa natureza que a gente agora percebe como mais frágil, mais caótica, e em vez de lutar por um controle que talvez seja ilusório, o foco muda. Muda para desenvolver resiliência, sabe? Flexibilidade, transparência, adaptabilidade, para conseguir navegar nesse cenário. Muito bom. Esperamos que essa exploração aqui do VUCA e do Bunny tenha sido esclarecedora, né? Para entender um pouco melhor os desafios de hoje, a gente agradece muito a companhia de todos nesta análise.
E fica claro o convite para seguir o canal Conexão Cultura para mais discussões como essa. E fica também uma reflexão final, né? Se a gente está mesmo mudando de uma visão de mundo, digamos, instável, mais operacional, VUCA, para uma que reconhece abertamente a fragilidade, BANI, como é que as estratégias, os modelos mentais que a gente usava antes, como eles precisam ser repensados para a gente conseguir, de fato, não só sobreviver, mas quem sabe prosperar nesse novo contexto percebido? Fica aí para a gente pensar.